Consórcio ou financiamento em 2025. Sabemos que a alta taxa de juros vem impactando muito o mercado financeiro brasileiro. E aí as pessoas têm que pegar o seu caderninho e fazer muita conta para entender se é vantajoso eu pagar um imóvel à vista, fazer um consórcio, fazer um financiamento. E não só imóvel, né? A gente pode colocar aí automóveis e outros bens aí que o brasileiro tanto deseja e tanto tem que batalhar para conseguir. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para você o que tende a ser mais vantajoso em 2025, o consórcio ou o financiamento. Opção 1, financiamento imobiliário. Os juros estão muito altos porque a taxa Selic está nas alturas, ultrapassando 13% em 2025. Mas na prática, como isso funciona e como isso impacta? Vamos trazer um caso real de um casal, João e Maria, que querem adquirir o seu imóvel no valor de R$400 mil. A grande maioria dos financiamentos hoje em dia exigem, no mínimo, 30% de entrada. Supondo que o casal queira imóvel de 400 mil, 120 mil tem que ser reservado à vista para dar a entrada, beleza? E 280 mil será financiado. Vamos trabalhar com uma taxa de juros anual de 12,5%. Aqui estamos falando de alguém que tenha um bom score, uma boa reputação, tenha um fácil acesso à liberação de crédito e assim a pessoa consegue juros atrativos. 12,5% no mercado atual é um juros bem atrativo. Prazo: 420 meses, beleza? Isso daria mais ou menos aí 35 anos, tá? Como ficaria a parcela? A parcela resultaria em cerca de R$2.200. R$2.200 em 35 anos, né? E isso geraria um custo total de R$924 mil, mais a entrada de R$120 mil, ultrapassando R$1 milhão. Portanto, o custo total desse financiamento daria R$1.044.000, dando uma entrada de R$120 mil. Beleza? A parcela está boa, né? A taxa de juros aqui nesse caso está atrativa. Infelizmente, não é a realidade de todos os brasileiros conseguirem uma taxa de juros muito atrativa. Porém, a sua pode ser que você tenha a sua empresa e quer simular um crédito no PJ, funciona também e a gente poderia buscar taxas atrativas. Mas o ponto é, deu basicamente 2,5 vezes o valor do imóvel. Opção 2, consórcio imobiliário. No consórcio, a gente tem que ser justo para comparar com o financiamento. Vamos trabalhar com o lance. Porque o consórcio, você pode simplesmente pagar a sua parcela e esperar ser sorteado. Porém, o financiamento, caso aprovado e você pague a sua entrada das parcelas, você consegue ali a liberação do dinheiro de forma mais ágil. Para isso, acontecer no consórcio somente com lance. As administradoras de imóvel trabalham com mais ou menos 60% a 70% do valor do lance, tá? E muitas utilizam uma parte da carta de crédito para dar o lance e uma parte do seu bolso. Então vamos pensar numa carta de crédito de R$530 mil, tá? R$530 mil, se a gente tirar 30% dessa carta para dar de lance embutido, sobram uns R$400 mil que a gente precisa para adquirir esse imóvel, tá? E a gente vai ter que utilizar mais 30% do nosso bolso, tá? Para dar de lance livre. Isso geraria em torno de R$150 a R$160 mil, beleza? Estamos falando aqui para liberar a carta de consórcio, seria na sua primeira ou segunda assembleia, de acordo com algumas administradoras, ok? Dessa forma, então, sobrariam apenas as parcelas, certo? Que gerariam em torno de R$3.288 nesse caso. Então você pode ver, o consórcio ficou a entrada um pouquinho mais alta, certo? E a parcela também ficou mais alta. Porém, o prazo reduziu do financiamento de 420 meses para 200 meses. Isso é menos que a metade. E agora, na análise comparativa, como que vai funcionar no resultado final? Vamos lá, consórcio com lance, como ficaram os números? Juros no consórcio não tem, é a taxa administrativa de 25%. No financiamento a gente trabalhou com uma taxa bem atrativa para 2025, que é 12,5% ao ano. Tempo de espera, aqui a gente já está trabalhando com um lance vencedor, então para o consórcio seria uma contemplação super rápida. E para o financiamento, não tem nenhum tempo de espera em teoria, mas a gente sabe que para o banco liberar esse dinheiro para você conseguir pagar aí o vendedor do imóvel, gira em torno de 90 dias. E para o consórcio não vai ser muito diferente, porque você vai ter que esperar pelo menos a primeira assembleia para ser contemplado, e você vai entrar no pedido de faturamento, que é o processo onde você já está contemplado e vai lá entender com o banco como que você vai retirar esse dinheiro, né? Não retirar, mas você vai utilizar esse dinheiro para pagar a pessoa que está vendendo o imóvel. Então é bem parecido. Ambos vão girar em torno de 2 a 3 meses num lance vencedor. E é isso. Então o que a gente pode observar? O financiamento muitas vezes consegue um prazo muito maior e ele alivia o valor da sua parcela, ficando um pouquinho mais baixo. No consórcio, na grande maioria para imóvel, o prazo será de 200 meses. Né? O financiamento pode chegar, se eu não me engano, até 540 meses em alguns bancos, enfim, organizações que fornecem o financiamento, tá? Então, assim,
Vai depender muito do seu score, do seu crédito, para ver quão atrativa fica a taxa do seu financiamento. Mas o consórcio também vai depender do que você deseja, né? Se você não deseja dar um lance e quer começar a investir para pegar um imóvel, um futuro a médio, a longo prazo, também pode ficar muito mais barato, né? Você pode até não dar entrada caso seja shorteado. Depende de caso a caso. Mas a maioria dos resultados em relação a valores, o consórcio costuma ser bem vantajoso. Quer simular um consórcio? Quer simular um financiamento? Nós trabalhamos com essas duas opções aqui na Carlinhos Consórcios. Clica aqui no link, você vai falar com a gente e a gente vai encontrar com certeza a melhor opção para você.